Ó, ele tem um ponto. Pô, Sim, eu sei, mas tá. o João Paulo não era pra ir no lugar do Léo Jardim. Xará. Já era pra ir na primeira lista. Parabéns, você acabou de mudar a ordem, nós vamos falar de seleção brasileira agora. Pra Porque frente, indignou. Você tem aquela belíssima trilha da... É boa, hein? Essa é boa, né? Essa é boa. é um clássico da Rádio Bandeirantes. Nossa senhora. Quem que fez? Ah, o seu grande amigo. Hugo Alexander, valeu, mais uma. Seleção brasileira de Dorival Júnior com novas convocações. Liste aí, quem são os nomes? Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, Léo Jardim, goleiro do Vasco e o Galeno, atacante do Porto, que inclusive está em campo neste momento pela Champions League. Arsenal e Porto. O Porto venceu o primeiro jogo em Portugal, 1-0, 10 minutos da primeira etapa, por enquanto 0-0. Acho que o Galeno tá em campo, né, ô Miliose? Galeno em campo, não só ele, viu? Temos um trio de ataque brasileiro no time do Porto. Olha só como o Porto é. Galeno, PP, que era do Grêmio, Sim. e o Evanilson, que era do Fluminense. Aliás, o PP foi convocado pelo Diniz. Foi convocado pelo Diniz. Teve O chance com o Diniz. Evanilson já apareceu na seleção? Não, né? Não. Eu achei que ele fosse mais velho quando ele surgiu no Fluminense, mas não, é jovem e tá Jovem. fazendo uma boa carreira lá no Ó. Porto. Do outro lado também temos brasileiros? Não, só naturalizados. Jorginho Olá. joga pelo Arsenal, nenhum O brasileiro Martinelli em tá campo. machucado, né? E o Jesus Isso. no banco. Vamos É, começar inclusive com... na vaga do Martinelli, né? Que ele E entrou. o Gabriel Magalhães? Tá machucado também? Gabriel Magalhães também tá... Não, ele tá na zaga, tá perfeito. Tá escalado Gabriel Magalhães. Então temos um brasileiro no Ô, Arsenal. fofinhos, vamos lá. Oi, vamos lá. O Galeno. 10 jogos no Trindade, 5 gols. Aí foi pro Porto B, isso em 2016. 40 jogos, 13 gols. Depois, na próxima temporada, 2018, 17 jogos, 5 gols. Aí em 2017 a 2019, 4 jogos, 1 gol. 2018, emprestado, 7 jogos no Portimonense, nenhum gol. No Rio Ave, ou Rio Ave, como que em 2019. Rio Ave, né, meu irmão? E o quem? Ave, de Avenida. Lá nos Avenue. Estados Unidos. 36 jogos e 9 gols. Aí ele River chegou ao Ave. Braga. 115 jogos, 24 gols. No Porto, 106 jogos, 29 gols. Sabe fazer gol. Acho que pelo que a gente tá vendo aqui. Aparentemente ele foi aprendendo, né? Foi aprendendo, ele foi dando uma evoluída, mas foi aprendendo. 26 anos, é novo, a gente não conhece, mas não Dorival sei conhece? se vai dar certo ou É. não, a questão é, cara, tá fazendo o teste, a gente nunca ouviu falar dele, na verdade, talvez a gente não ter ido atrás desse centroavante do Porto, pode funcionar, mas... realmente surpreendeu porque não estava nas listas, nunca Não. É. circulou nas listas de convocação de seleção brasileira. Eu nunca tinha falado o nome Galeno e provavelmente também não tinha ouvido ainda e nem lido esse nome. Mas a gente ter na lista de 3 goleiros Rafael do São Paulo e Léo Jardim do Vasco, só eu que fico incomodado com isso? Eu acho Não. que tem muita gente Não. na frente, cara. Cara, acho que o Capriotti ontem falou um negócio verdadeiro. Eu levaria o Fábio. Fábio? É, Cara, eu Cara, acho. levaria assim, o Fábio. Você Já vai que é pra levar levar o dar- Rafael. Não, mas Uma, peraí. uma convocação, Vocês vai. vão levar pra dar um brinde pra ele, tipo, Isso, reconhecimento. é claro. Ok, aí sim, ó, para Goleiro Fabião. histórico. Não é só pra que preparar. Goleiro tem um histórico e que confronto aí, sempre né? foi Não, injustiçado Tudo na bem, seleção. tudo bem. Só que aí é o seguinte, a CBF não é caridade. Não é a casa de caridade. Não, mas ele o não Fábio vai tá pro bem. Ok, mas ele não vai pra próxima Copa. Ah, não vai. Então é Tem mais... o Rafael. E nem o Rafael. Nem o Rafael. É aquilo que a gente falou. Gente, anota aí. É Alisson, Ederson e mais um. Sim. Alguém... E eu vou te falar. Se Exatamente. bobear não é nenhum dos que tá sendo convocado agora. Vai despontar Não, eu algum acho que é nesse o Bento. intervalo. Eu acho que provavelmente deve ser o próprio Bento. O próprio Bento deve pintar como esse terceiro goleiro, eu acho que se Sim. tudo caminhar bem, assim. Ou o Lucas Ele já foi Perry. convocado também anteriormente, né, o Bento, que ele se lesionou e aí ele não pôde ir, teve que convocar outro jogador no lugar dele, que salvo engano foi o Perry, talvez? Eu lembro Foi, que o Bento foi foi o Perry. convocado, foi cortado Foi por o Perry. lesão e aí o Perry foi convocado. Eu acho que, ok, se o Fábio fosse, seria mais uma questão de, olha, Fábio, pelo menos você foi, jogou com a camisa da seleção brasileira, só que tem um ponto importante que a gente vai jogar contra a Espanha e contra a Inglaterra, e os caras não vão jogar de brincadeira, eles vão jogar firme Não, também, tudo bem. e talvez Mas o isso... Fábio não jogaria, né? Mas eu Não é fico pensando titular. assim, olha, ele levou o Rafael, o Bento e agora o Léo Jardim. Vai fazer um tour na Europa. Eu fico pensando assim, beleza, provavelmente o Rafael vai ser o titular desse Nossa. time. Provavelmente vai ser o Sim. Rafael. Eu Duas palavras, Ele hein? tanto- Mamãe. Mamãe. Nos meias dele, o Dorival levou bastante volante, então já dá pra esperar uma seleção muito defensiva, né? Eu Acho acho sim. que a seleção ela não vai
partir pra cima, nada desse jeito. Eu acho que vai ficar muito na defensiva pensando nos adversários. Eu só fico um pouco preocupada porque eu acho que os 3 goleiros, nenhum deles tem experiência suficiente. E aí a gente vai falar assim, mas o Léo Garden, né, o Léo Jardim, já jogou... Léo Garden. A torcida do Vasco chama ele de Léo Garden. Por quê? Ele já jogou na França, né? Pô, eu perguntei por quê, ué. Porque Garden é jardim em inglês. Tá. Tradução. E E eu não ele posso já falar isso. jogou. Ele já jogou na França, né? Mas eu acho que nenhum dos 3 tem a experiência Não. necessária pra 2 jogos desse tamanho que a gente sempre pediu. A seleção tem que jogar contra seleções Sim. fortes. A seleção tem que ser testada. Não Uma adianta ponte nada. preta. E aí acaba que a gente vai pra esses jogos e eu acho que nenhum dos 3 goleiros. Não é que eles não se garantem, mas eu acho que nenhum dos 3 tem a experiência suficiente pra 2 partidas desse tamanho e que eu Concordo. acho que vamos supor que a seleção perca por 2-0. Aí a gente vai falar sobre como a seleção jogou e tudo bem ali, beleza. Se a seleção toma uma goleada, já vai queimar os caras agora. Não é uma escolha inteligente, né? Tudo bem que a gente tem 2 ótimos goleiros Sim. lesionados. Mas vai levar a gente quem, tem que então? lembrar Vamos disso. lá. Vocês- Gente, o João Paulo é melhor que os 3. cornetando e não dão Eu não solução, eu não tô cara. cornetando, eu tô só falando do cenário que a gente pode encontrar, o seu senhor rivalidades. Não, cara, não é isso. Mas será que pesou o fato do João Paulo ser um goleiro rebaixado e o Léo Jardim não? Não, que isso, Pode ser, cara. Mas- pode ser. Não, mas é eu verdade. acho que... Não, ó, nessa sugestão que a Gabi deu, eu também tô com ela, é João Paulo. João Paulo é muito melhor que o Léo Jardim. Pra mim, ele é um goleiro... Não é que ele é O rebaixado. Léo Jardim foi o meu goleiro da seleção do brasileiro do ano Tá, passado. mas você não é parâmetro, Eu né? não sou, mas diferente. foi o Mas meu. ele foi importante. Ele foi... Eu não sou parâmetro, mas o meu Fundamental. parâmetro é o técnico da seleção brasileira. Só isso. Então é isso. Você se apoia agora no Dorival. Exatamente. Entendi. Mas ó, o que Cara, a Não é Gabi mais falou... técnico do São Paulo, pra você ficar puxando. Só rapidamente, assim, antes que as pessoas comecem a falar, eu também não acho que o Everton merecia ser convocado. Ah, eu sim, acho que ele sim. está totalmente fora de possibilidade Fora de do ser ciclo. Mas só que convocado. numa Não tem hora como. como essa, talvez a experiência do Everton, por já ser um cara mais rodado Pra em seleção, jogar. Aí Tá você nesse- falou seria uma mais coisa importante. que é inteligente. não é? Foi bem, verdade. Porque ele já tem esse ambiente, ele foi pra uma Aham. Copa, mesmo como o terceiro goleiro, ele foi pra Jogou uma Copa 10 do minutinhos. Mundo. Já ganhou ali, com a né? seleção. Cara, dos mas eu Jogos vou te Olímpicos. falar, eu Sim. entendo o que vocês estão Isso. Pegou falando, pênalti. mas o momento de 2 amistosos não é um momento para um cara experiente, é justamente para você trazer pessoas para ter experiência. Mas, Martelli, esses amistosos Sim, não são ok. só amistosos. São Eles vão ami- definir ok. o Pro clima Brasil, do futuro Cara, da seleção. Mas vamos lá. A gente tá precisando Brasil- de 2 grandes Então- jogos então da seleção. Se o Brasil chega nesses amistosos e toma uma goleada por causa dos goleiros, é uma coisa. Não, mas isso não Sim. vai Se o acontecer. Brasil não. chega e toma uma goleada, mas os goleiros não têm culpa, é outra. Eu acho, o que eu tô querendo dizer aqui? Difícil. Se o Brasil vai ganhar ou perder esses jogos pela frente contra Inglaterra e Espanha, não vai depender única e exclusivamente dos goleiros. Essa é a minha visão. Que passa longe Passa deles. longe, É. é isso, passa longe. Pode ser que chegue, pô, se o Rafael for o titular chegar lá e tomar um frango, a gente vai encher, já tem, hein? Vai tomar um frango, a gente vai, obviamente, meter o louco no Rafael. Mas você que tá em casa, quantas vezes você já não teve que buscar um emprego? E aí tá lá assim, você tem experiência? Não tenho, mas porque acabei de entrar no mercado de trabalho, mas eu Vou preciso ter uma mandar, experiência, né? Vou lhe mandar Entendeu? meu currículo. Por aí Me vai. dê a experiência que eu preciso. Entendeu? Então é assim, eu acho que tem uma grande janela pros goleiros, eles deram sorte no bom sentido, porque tá Isso, machucado sim. o Alisson, O tá Ederson- machucado O Rafael, assim, cara, deve estar vivendo uma expectativa. Um cara, assim, nunca foi cogitado em seleção brasileira. Do nada, muito provavelmente cai no colo dele uma titularidade de seleção Sim. contra Inglaterra e Espanha. Espanha. Sendo que o Brasil não joga contra esse tipo de seleção há muito tempo. E puxa pra 2 anos atrás. O Rafael, ou 3 anos, era reserva do Galo? Isso. E o Léo Jardim também era. Assim, a gente tá falando de 2 goleiros que talvez, E o Bento era reserva ao do longo Santos. da carreira, tenham sido mais reserva do que titular. O Sim. Rafael e o Léo Jardim. Não, o Bento vivem também. boa fase. E o Bento também pela idade. Ó, né? vocês querem, por exemplo, falar de... Se a gente for entrar nesse mérito mesmo, né, de experiência. Eu tava pegando aqui, João Paulo e Léo Jardim, 28 anos. Que é a comparação que João a gente Paulo criou. tem 28? 28, os dois. Os dois podem Boa perfeitamente idade, estar hein? na próxima Copa. Podem. E Sim. mais uma, se fossem, né, baita goleiros. O Léo Jardim passou pelo Boa Vista, o último clube, antes de chegar pro Vasco e tá no Vasco. O João Paulo é um goleiro que não teve nenhum grande clube, a não ser o Grêmio em 2010 e chegou ao Santos em 2013 e tá lá. Desde então, tem 209 jogos. Também foi bastante reserva, né? Foi o bastante João Paulo. reserva, porque Sim. tinha, você lembra? Tinha o John, tinha o Everson, né? Que tinha... Vanderlei. Vanderlei, Everson, obrigado, Vanderlei, Júlia isso. Apolo.
O Vanderlei, que era um bom goleiro. Mas eu vejo o João Paulo à frente do Léo Jardim também. Ele é muito bom mesmo, Tudo cara. bem que o Santos caiu, mas não caiu ainda, entendeu? Só joga a Série B daqui a um tempo. Ah, e mesmo assim, né, o Pedro... Ele ainda Ele ainda não é um goleiro de Série B. Não, é. pô. Só quando começar. Mas é muito importante a gente lembrar também que o João Paulo salvou o Santos muitas vezes, cara. Isso, Se muitas não vezes. fosse ele, talvez o Santos tivesse sido rebaixado, não no ano passado, mas no ano anterior, porque o time do Santos estava muito mal mesmo. É que assim, o rebaixamento é um conjunto de fatores, né? É o campo, é o extracampo, são várias coisas que levam a isso. Só que o João Paulo não tem culpa, cara. Eu acho que ele é um goleiro que ele merece ter essa possibilidade, essa oportunidade. Assim como o Bento, o Rafael, o Léo Jardim vão ter agora, numa próxima convocação, mesmo que Alisson e Ederson, que talvez sejam os goleiros ali, que sejam realmente os de confiança do Dorival pra Copa, eu acho que o João Paulo merece ser convocado e merece ser testado. Porque uma hora o Alisson e o Ederson vão se aposentar e a gente não vai ter goleiro? Ó, fugindo um pouquinho da posição de goleiro, eu queria perguntar pra vocês se a gente ter 9 jogadores do futebol brasileiro nessa lista do Dorival, diz mais sobre uma queda do nível dos brasileiros de fora do Brasil. A gente não tem mais brasileiros assumindo, claro, tirando o Vinícius Protagonista, Júnior, né? aqueles protagonistas do futebol mundial, como a gente teve durante muitos anos, ou diz aí sobre uma evolução do futebol brasileiro? Eu acho que diz mais sobre a gente não ter mais jogadores que estão brilhando tanto lá fora e abre espaço para jogadores do futebol brasileiro. Eu não enxergo que... Eu acho que é uma queda da seleção brasileira, não acho que isso é um avanço. Essa convocação dos 9 jogadores do futebol brasileiro, pelo menos é o que eu enxergo. Porque você convocar o André do Fluminense não é a mesma coisa de você convocar um Fabrício Bruno. Você tá Sim, entendi. pegando perfis muito diferentes para projetar o futuro dessa seleção. Sim, entendi. Então eu imagino que a gente tá numa queda técnica dos jogadores brasileiros. Pelo menos Concordo. no futebol Eu acho internacional, que- eles não têm mais essa posição de destaque como tiveram. Pode parecer uma que não tem cabimento, mas eu acho que é uma queda dos jogadores do futebol brasileiro e também uma evolução do nosso futebol que já foi muito bom e caiu muito o nível em um dado momento e deu uma melhoradinha, né? Acho que o futebol brasileiro ele deu uma melhoradinha, ele ficou mais atrativo, o torcedor voltou aí pro estádio, voltou a lotar estádio. Os últimos anos A foram gente muito começou bons. a ter alguns jogadores como atração, mesmo não sendo nossos, como o Luizito Soares. Sim. Até alguns brasileiros. Não, até o fato de um Gabigol a tá no volta de um Flamengo Marcelo, ainda. por exemplo, mesmo já Também. em fim de carreira. Mas Enfim. mesmo assim superior, né, PDV? Ah, não, Em sim. alguns momentos, nossa, é muito diferente Pô, o deixa eu nível